Eu vou te contar uma coisa que eu demorei muito para aprender, e tenho certeza que essa experiência pode te ajudar. Durante anos, eu media tudo o que eu fazia comparando com o que os outros estavam fazendo. Minha carreira, meu corpo, minha renda, minhas conquistas. Eu olhava para o lado e sempre tinha alguém à frente. Sempre tinha alguém com mais. Sempre tinha alguém que parecia estar ganhando, enquanto eu ainda estava tentando entender as regras do jogo. E sabe o que isso fazia comigo? Me paralisava. Era uma paralisia lenta, silenciosa, do tipo que você não percebe até estar fundo demais. Tem uma armadilha que ninguém te avisa. A comparação parece motivação. Parece que você está se desafiando. Parece que olhar para o lado é uma forma de saber onde você está. Mas não é. Isso é a mais pura ilusão. Olhar para o lado é uma forma de perder de vista onde você está indo. Porque quando você compara, você não está medindo progresso. Você está medindo distância. E distância de outra pessoa não tem nada a ver com o caminho que é seu. Eu lembro de uma época específica. Eu estava trabalhando em algo que importava para mim, colocando tempo, energia, esforço real. E eu estava avançando. Devagar, mas avançando. Aí eu comecei a olhar para o que os outros estavam fazendo na mesma área. Um estava crescendo mais rápido, outro tinha mais resultado, outro parecia não se esforçar tanto e ainda assim está na frente. E num espaço curto de tempo, todo o progresso que eu tinha feito deixou de existir na minha cabeça. Não porque sumiu, mas porque eu parei de enxergar ele. A comparação não apagou meu avanço, ela apagou minha percepção do avanço. E na prática, o efeito é o mesmo. Eu parei de me sentir capaz, comecei a questionar tudo e perdi semanas, talvez meses, girando em falso por causa disso. Aqui está o problema real com a comparação. Você nunca compara de forma justa. Você vê o resultado do outro, não vê o processo, não vê o tempo, não vê os recursos que ele tinha e você não tinha, não vê os erros que ele cometeu antes de chegar onde está. Você está comparando o seu bastidor com o palco do outro, e isso nunca vai ser uma comparação honesta. Nunca. Tem outro problema que é ainda mais sutil. Quando você passa a vida tentando ser melhor que os outros, você entrega o controle da sua vida para eles. Porque se eles avançam, você sente que regrediu, mesmo sem ter mudado nada. Se eles param, você relaxa, mesmo sem ter chegado onde precisa chegar. Você terceiriza o termômetro do seu próprio progresso. E aí você não está mais vivendo a sua vida, você está reagindo à vida dos outros. Eu aprendi isso da forma mais cansativa possível. Cansando. Literalmente cansando de olhar para o lado. Tem um momento em que você percebe que nenhuma conquista sua vai ser suficiente enquanto existir alguém à frente. Sempre vai existir. O jogo da comparação não tem fim, não tem linha de chegada. Você pode chegar ao topo de um grupo e imediatamente enxergar outro grupo acima. É uma corrida sem destino. E quando eu entendi isso, eu parei. Não de trabalhar, não de querer crescer. Eu parei de usar os outros como régua. E aí eu fiz uma coisa simples. Comecei a me perguntar, toda semana, eu tô melhor do que estava semana passada? Não melhor que fulano, não melhor que o cara que eu sigo na internet, melhor que eu mesmo, melhor que ontem. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a enxergar progresso de verdade. Não porque ele não existia antes, mas porque eu finalmente estava olhando para o lugar certo. Progresso constante é diferente de progresso rápido. Rápido chama a atenção. Constante constrói resultado. 1% a mais por dia parece nada, mas em um ano você é uma pessoa diferente. Em 5 anos você é irreconhecível para você mesmo. O problema é que 1% por dia não impressiona ninguém, não gera aplauso, não aparece em foto de redes sociais e por isso a maioria das pessoas abandona, porque estão esperando por uma transformação visível, dramática, comparável. E o progresso real não funciona assim. Deixa eu ser direto. Se você está acordando hoje e fazendo uma coisa, que ontem você não fazia, você está avançando. Se você está entendendo hoje algo que semana passada não entendia, você está avançando. Se você está suportando hoje algo que no mês passado te quebrava, você está avançando. Isso importa. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não apareça em nenhuma métrica, mesmo que o cara ao lado esteja avançando mais rápido, o avanço dele não cancela o seu. E tem uma coisa que eu quero que você guarde. A versão de ontem de você não é seu inimigo, ela é seu ponto de referência. Você não está aqui para derrotar quem você era, você está aqui para superar quem você era. Existe uma diferença. Derrotar tem raiva, superar tem respeito.
Você só chega onde está hoje porque a versão de ontem sustentou o peso necessário para te trazer até aqui. Honra isso e então vai além. Para de olhar para o lado, não porque os outros não importam, mas porque o seu caminho não passa por eles. Sua única competição real é a versão anterior de você mesmo. E essa é uma competição que você pode vencer todos os dias. Todos os dias. Só precisa escolher ser um pouco melhor que ontem. Só isso.